Isso daqui é o que eu faria se eu quisesse começar na carreira de UX Design em 2026. Até o final do vídeo você vai ter um passo a passo completo de tudo que você tem que fazer, desde a parte técnica até a parte comportamental, do que você como profissional, se está querendo entrar na carreira de UX Design em 2026 como júnior, ou até mesmo se você já é um designer de alguma outra área, fica comigo que eu vou te dar esse passo a passo completo para você aprender certinho o que você tem que fazer para se tornar um designer no UX Design. A primeira coisa que você tem que entender é que o mercado de design, de UX design, ele não é uma bolha. Muito se fala sobre bolha de inteligência artificial, de como a inteligência artificial ela é um problema para os designers, que muitos designers ficam falando, cara, a inteligência artificial vai roubar meu emprego, vai roubar tudo que eu faço, eu não vou ter mais oportunidade de mercado. Mas a verdade é que o mercado ele não vai ser roubado por inteligência artificial. Ele não está saturado de diversos designers e nem vai sofrer com a enxurrada de pessoas aventureiras que vão chegar com o uso da inteligência artificial para tentar fazer esse trabalho fácil. O mercado ele só está mais filtrado. Então, se você é uma pessoa com conhecimento de design, ou até mesmo que não tem, mas que quer aprender realmente os fundamentos de design, então você tem muita vantagem sobre essas pessoas, porque você não é só um operador de ferramenta, você é uma pessoa que realmente sabe como é que opera, sabe o que tem que fazer e o que pode fazer para melhorar até as coisas da inteligência artificial. E isso a gente já entra no segundo passo, que é o uso de inteligência artificial nas suas atividades, nos seus processos e no seu dia a dia, tá? Eu tenho um caso pessoal aqui de que na empresa onde eu trabalho, lá nos Estados Unidos, eles usam inteligência artificial como obrigatoriedade, como parte do processo, mas que não deve ser feita como a entrega final. O que isso quer dizer? Que você, como um profissional de UX design que queira utilizar, queira aprender a utilizar a inteligência artificial no seu processo, veja bem, eu estou dizendo que é essencial que você aprenda a utilizar inteligência artificial nos seus processos, mas que você utilize como um apoio, como algo que vai te ajudar a sair do ponto zero até o ponto 1, para você fazer revisão de documentos, para você gerar wireframes, de diversos projetos, produtos e features que você estiver fazendo. Então, tudo isso pode ser facilitado com o uso da inteligência artificial. Mas se você, ao longo do processo, for evoluindo, você precisar desenvolver telas de alta fidelidade, protótipos de alta fidelidade, não use inteligência artificial para isso, tá? Use isso como um apoio, principalmente para você sair da estagnação, para que você consiga entregar ainda mais coisas, mais velocidade, com mais qualidade, talvez com novas perspectivas, mas que você tenha essa questão de fundamentos. Aí a gente vai para terceiro tópico aqui do vídeo, tá? Que é a questão dos fundamentos de design e de UX design. Se você está começando hoje em UX design, em design, qualquer área que seja, eu recomendaria você a estudar os fundamentos de design. Para isso a gente pode ter diversas fontes, a gente tem o curso de certificação do Google de UX design, a gente tem o curso da Interaction Design Foundation, que é um curso bem longo, bem preparatório, que dá certificado em todas as maneiras. E nisso você consegue aprender todos os fundamentos de UX design. Para fundamentos de design, você pode começar com diversos livros, diversos cursos, até mesmo vídeos aqui no YouTube que ensinam os princípios de design, que é a questão de tipografia, cores, alinhamento, estudar psicologia, como que a psicologia influencia no design, certo? Até tenho aqui alguns livros que eu vou pegar aqui para vocês, que pode ser um bom caminho de livros que eu tenho aqui para que vocês estudem design de uma maneira mais assertiva. Então, o primeiro que tem aqui tem Psicologia Aplicada a Design, um livro aqui que você vai entender como que a psicologia influencia os seus designs pensando na metodologia de experiência do usuário. Então, esse livro aqui é um livro bem curtinho, ele é bem fininho, ele deve ter aqui um papo de menos de 150 páginas, então é uma leitura bem rápida. O meu tá todo grifado, tá todo marcado com esses marcadores assim de coisas importantes que eu tenho, que você pode aprender o básico das leis de psicologia, de design. E também a gente tem esse daqui de design para quem não é design, que foi um dos primeiros livros que eu li, que aqui você vai aprender toda a parte de
posicionamento, de tipografia, de cores, de agrupamento, proximidade, como que você faz para os seus designs parecerem mais profissionais, o que você pode fazer com coisas simples, questão de contraste, usando cores. Então é um livro bem completinho para quem quer começar a aprender fundamentos de design, que isso vai te ajudar bastante. Agora, para o quarto tópico aqui do vídeo, que eu falaria para vocês, se você quer se tornar um UX designer, que seria muito importante para vocês é você começar focado em aprender uma única ferramenta. E qual ferramenta seria essa? Hoje o mercado, quase que 95%, ele utiliza o Figma para fazer qualquer tipo de operação, seja para fazer protótipo, seja para fazer design. Agora eles têm questão de inteligência artificial pronta dentro dele, tem feature de desenvolvimento de website, feature de geração de criativos que você poderia antes gerar no Canva, mas agora você pode criar tudo dentro do Figma. Então, se você quer escolher uma ferramenta, eu escolheria o Figma, que é uma ferramenta que é aceita em todo o mercado. Toda empresa que eu trabalhei usava o Figma, não conheci nenhuma que não utilizasse o Figma para utilizar a criação de protótipos. Então, eu começaria pelo Figma e nisso eu faria uma questão de desafios diários mesmo. Se você colocar aí, eu vou deixar o link aqui embaixo também, um site que gera desafios diários de prototipação para você. E nisso eu começaria a tentar criar telas com bases nesses desafios, para que você conseguisse realmente a prática de criação de telas, de design, aplicando todos os conceitos e fundamentos de design para que você comece a aprender e aplicar no seu carreira de design em 2026. Outra coisa que vocês podem fazer para melhorar o seu crafting, como que vocês vão construir as telas com base nisso daí, é pegar telas de aplicativos, sites já conhecidos e vocês tentarem recriar da maneira mais fiel possível, tentando recriar usando manualmente, sem usar nenhuma inteligência artificial. Vocês começarem a recriar essas telas, esses designs, para que vocês pratiquem e também vocês exercitem o seu olhar design para facilitar a vida de vocês, de realmente fazer algo que é pixel perfect, realmente é exato, copia e cola daquilo que você está usando de referência. Seria mais ou menos a mesma coisa de que você, como um desenhista, você colocar uma folha de papel em cima de algum desenho e você traçar em cima, mais para você acostumar o seu corpo, você acostumar a sua mente para que aquilo seja uma normalidade para você. Com essa prática do dia a dia, uma outra coisa que é muito importante para você que quer começar na sua carreira de UX design, de design, é você escolher um nicho específico e você seguir como especialista daquilo. Então, se você escolher de alguma forma, quero focar muito e conseguir uma vaga em empresas de tecnologia do setor financeiro. Então, você vai ser o UX designer focado nesse segmento. Então você vai praticar muito em cima desse segmento, você vai montar o seu portfólio em cima desse segmento. Um exemplo que eu tenho é que eu fui um designer que já trabalhei em diversas empresas e sempre fui colocado no sistema de fidelidade, aqueles sistemas que quanto mais você gasta, mais pontos você recebe, você consegue trocar por outras coisas, por outros produtos, por outros benefícios, e eu fui construindo a minha carreira em cima dessa especificidade, dessa especialidade. E nisso eu consegui outras vagas, consegui crescer na carreira, porque eu fui reconhecido como designer focado única e exclusivamente como programa de fidelidade, loyalty, pontos, rewards e assim por diante. Isso te ajuda a ter um norte de conhecimento e consegue te posicionar no mercado como um UX designer especialista naquele assunto, naquele segmento. Eu já falei várias vezes aqui que ter um posicionamento, ter um branding, você como designer, uma marca pessoal, é muito importante, porque daí o mercado, os recrutadores entendem o que você é, o que você consegue entregar e o que você é capaz de fazer e de não fazer nesses ramos. O próximo tópico é que, como designer, você não pode ser exclusivamente um cara que entende de metodologias de design, dos fundamentos de design. Você tem que entender também sobre o negócio que você está construindo, porque tudo de design é relativo ao contexto, tudo é relativo ao cenário que você está incluído. Então, se você tem alguma tela, alguma coisa que você está desenvolvendo, fazendo design, você tem que fazer algo que faça sentido para a empresa que você vai trabalhar, para o cliente que você vai entregar aquele produto, aquele design, porque se não fizer
sentido, não tem por que você fazer design aquilo. Então, faz muito bem você pegar, entender sobre o negócio, entender por que uma empresa daquele segmento, daquele tipo de produto faz o design da maneira como você vê. Não é porque o design do Nubank funciona muito bem que vai funcionar muito bem para o Itaú. Eles são bancos, mas ainda assim são para públicos diferentes. Os processos das empresas são diferentes. Então você tem que entender o cenário aonde você está. Sobre portfólio, se você é uma pessoa que está assistindo esse vídeo, provavelmente você está considerando começar a carreira de UX Design em 2026. Você já começou em 2025, mas ainda precisa de alguma ajuda. E você sempre vai se perguntar, cara, mas e o meu portfólio, Guilherme? O que eu faço com ele? Eu não sei como construir o meu portfólio. Alguma dica de como fazer isso? Cara, o portfólio, ele não é sobre você mostrar só coisas bonitas, designs bonitos que você fez. O portfólio é a sua carta de vendas para a empresa. É como a empresa vai entender como você, como profissional de design, vai conseguir entregar valor para ela. Então, sempre que você for construir um portfólio, não importa muito a plataforma. Eu recomendo sempre você ter um site próprio com o seu nome, onde você consegue controlar tudo, e isso, o seu portfólio deve mostrar as suas capacidades por si só, não os projetos que tem ali dentro. O seu portfólio, ele tem que ser acessível, ele tem que ser fácil de ler, fácil de entender, e ele tem que comunicar com o seu cliente, que é a pessoa que vai te contratar. Então ele tem que comunicar a linguagem de negócios, é como um pitch de vendas. A empresa que está lendo, o recrutador, o gerente que está lendo, ele tem que entender que, beleza, esse designer consegue entregar isso para mim dessa forma e ele já gerou os seguintes resultados para mim. Ali no vídeo passado eu expliquei um pouco para vocês como que eu fiz essa montagem de portfólio, então eu vou deixar o card aqui em cima também sobre esse vídeo, então vocês podem construir o portfólio de vocês dentro dessa lógica de que vocês precisam ter algo para vender, e nisso vocês podem fazer simulações de um mundo real. E como é que vocês podem fazer isso e ainda ter uma prática realmente de como construir esse portfólio? A próxima dica é de que você, com o uso de inteligência artificial, de alguma forma, seja pelo Lovell, seja pelo dentro do próprio Figma, de que você construa o seu próprio produto. Então você pode ter alguma ideia doida de algum produto que você quer ter. Por exemplo, você quer construir um produto que traga resumo de livros de UX design, de design, para diversas pessoas e você vai cobrar uma assinatura por isso, um SaaS. Isso é um SaaS, né? Um Software as a Service. Então, se você vai construir, você pode usar o Lovable para gerar essas primeiras ideias, de gerar um primeiro design, mas que você pegue esses designs, transporte ele para o Figma e depois você pegue tudo isso e faça melhorias de UX. E nisso você consegue criar cases simulando o mundo real, de como uma empresa realmente funciona. Isso você vai fazendo estudando todas as questões de fundamentos, de design, fundamentos de UX design, toda a questão de branding que você pode ter, mas que você documente todo esse seu processo, porque daí você já vai construir um case que vai te ajudar na construção do seu portfólio. Para finalizar, o ponto mais importante que eu acho é que você tem que definir o seu posicionamento como designer. Então você tem que usar de redes de contato, ampliar seu networking, participar de comunidades de design, participar das discussões onde designers estão, principalmente dentro do LinkedIn, que é onde a maioria dos designers você consegue encontrar e entrar em contato com eles, é de você estar ali presente nas redes. Não estou falando para você virar um produtor de conteúdo e ficar postando todo dia conteúdos de design e tudo mais. Mas você precisa ser visto, você precisa aprender com outras pessoas, você precisa aprender sempre coisas novas e você tem que se posicionar. E hoje em dia o LinkedIn é o melhor lugar para isso, de onde você vai encontrar tanto designers, quanto recrutadores, quanto gerentes de design, quanto empresas que precisam de designers. Então você estar lá dentro e divulgar, ir atrás de network, conhecer e conversar com outras pessoas é de suma importância para a sua carreira de design. E isso é muito importante em 2026. Aí você pode pedir apoio, pode pedir feedback, você pode se conectar com outras pessoas, você pode começar discussões para que você consiga aprender como o design funciona em determinadas empresas. Você pode ver como outras empresas procuram designers. Então você ter isso e
E junto com o seu portfólio, isso vira uma máquina de prospecção de que você, como art designer, vai conseguir novas vagas no mercado de trabalho. E para finalizar, vamos resumir tudo aqui que a gente comentou ao longo desse vídeo. Vou separar em 3 categorias, que vai ser de mentalidade e estratégia, de arsenal de habilidades e de prova de valor, de que você, como art designer, vai provar isso para o mercado. Mentalidade e estratégia, primeiramente. Primeiro, você tem que adotar essa mentalidade e identidade de UX design, de alguém que sabe resolver os problemas de experiência. Você tem que se propor a estudar os fundamentos, de que você vai conseguir fazer as coisas que são propostas e pensar como em um UX designer. O UX designer, ele não se preocupa só com o design, ele se preocupa como o design é aplicado para a empresa e para o cliente. Segundo ponto de estratégia de mentalidade é você escolher um nicho específico para você se especializar, porque daí você vai ser conhecido como o designer responsável que resolve tal problema em determinado nicho. E não alguém generalista que pode ser contratado por qualquer empresa e no final não resolve nada de nada. E o terceiro ponto é de você fazer engenharia reversa, tanto das vagas, as descrições das vagas que você encontra por aí, quanto dos designs de empresas que você quer trabalhar e você montar cases a partir disso. Isso vai te ajudar estrategicamente para você aplicar para aquelas vagas e também vai te ajudar a praticar a parte de crafting também. Agora vamos para a categoria de arsenal moderno, que é de você combinar as bases, os fundamentos de UX design com curso de IA e dados também, e de você usar a inteligência artificial como parte do seu processo, mas não é como o processo todo, não é a inteligência artificial que vai fazer tudo para você, tá? Então, fique com isso em mente, não seja uma muleta para a inteligência artificial. Não que a IA vai ser sua muleta, mas que você é uma muleta de inteligência artificial. A empresa quer pessoas que resolvam problemas. A inteligência artificial é só uma parte do seu processo. Você vai praticar UI usando principalmente Figma, usando outras bases de referência de outras empresas para que você pratique o seu crafting, que você vai aprender como utilizar o Figma, quais as funcionalidades do Figma pode te ajudar e como você pode trabalhar cada vez melhor com ele para resolver os problemas de design da empresa. E sempre que possível, a terceira dica aqui é de que você documente tudo isso que você está fazendo e, se possível, você compartilhe isso em redes sociais, no LinkedIn, para que você consiga realmente mostrar e que você tenha a prática realmente. Mas que depois isso você vai juntar e colocar dentro do seu portfólio para construir algum case minimamente estruturado para que você consiga aplicar para vagas de iniciantes no cenário de UX design, tá? A terceira categoria é a proposta de valor, a prova de valor. Então, você tem que estruturar o seu portfólio como um pitch de negócio, você tem que estruturar o seu portfólio para quem está lendo. Não é um portfólio, uma galeria de arte que só artista consegue entender. Isso também é para gestores, para donos de empresas, para recrutadores. Então, o recrutador quer saber o que você, como um profissional de design, consegue entregar de valor para a empresa. É aumentar a receita? É aumentar a retenção? É aumentar a satisfação do cliente? Ele quer saber o que você pode trazer para o negócio, para a empresa. E muitas das vezes as empresas, os gestores, entendem a linguagem dos números, do dinheiro. Então você tem que falar essa linguagem também. Então, se você quiser estudar um pouco também de negócios, acho que é importante para você adquirir vocabulário, adquirir conhecimento, para que você consiga conversar com eles na mesma moeda, tá? Você pode usar a IA para criar projetos realistas para que você consiga fazer as suas próprias críticas do que ela pode fazer, porque a IA por si só ela não gera designs que são bons realmente, mas você pode a partir deles começar a melhorar, começar a pensar como você, como designer, pode fazer algo realmente usável. Então isso é muito bacana que você pode fazer. E você, como terceiro ponto, você tem que se preparar todas as vezes para entrevistas como um consultor, não como um candidato. Você tem que estudar a empresa, você tem que mostrar para ela o que você pode fazer, o que você não pode, como você pode ajudá-la, faça perguntas, seja interessado em tudo que a empresa faz, mostre que você pode fazer as coisas, tá? E uma outra coisa aqui, que daí eu vou abordar no próximo vídeo aqui do canal, é a questão do inglês. Se você tem como possibilidade, aplique para vagas internacionais também, para que você consiga ganhar experiência. E no próximo vídeo eu vou explicar
como o inglês é mais importante às vezes do que você saber design para que você consiga algumas oportunidades em 2026, tá? E não precisa ser um inglês fino, britânico, perfeito que você vai conseguir. Beleza? Então é isso, galera. Convido vocês a curtirem aqui embaixo o canal, inscreva-se no canal também. E essas são as minhas dicas de como você pode começar a sua carreira de UX Design em 2026. Isso é o que eu faria se eu estivesse começando hoje. Beleza? Valeu por ter acompanhado aqui e até o próximo vídeo.